Livro do profeta Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com 30 metros de altura por 3 de largura e a colocou na planície de Dura, província da Babilônia. Mandou convocar os sátrapas, ministros, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados, magistrados e governadores de província, para que acorressem à inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. Reuniram-se os sátrapas, ministros, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados, magistrados e governadores de província, para a inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. E enquanto estavam de pé diante dela, o arauto proclamou com voz potente: A todos os povos, nações e línguas, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, o alaúde, a harpa, a viola e todos os outros instrumentos, vós vos prostrareis para adorar a estátua que o rei Nabucodonosor fez. Aquele que não se prostrar em adoração será no mesmo instante atirado dentro de um forno aceso abrasador. Assim, pois, quando os diversos povos ouviram tocar a trombeta, a flauta, a cítara, o alaúde, a harpa, a viola e todos os outros instrumentos, todos os povos, nações e línguas se prostrarão adorando a estátua de ouro que Nabucodonosor havia feito. Então alguns caldeus foram ao rei para denunciar os judeus. Viva o rei eternamente! Sua Majestade decretou que todos os que escutarem o toque da trombeta, flauta, cítara, alaúde, harpa, viola e todos os demais instrumentos se prostrem adorando a estátua de ouro. E quem não se prostrar em adoração será atirado dentro de um forno aceso abrasador. Pois bem, há alguns judeus, Sidraque, Misaque e Abidênago, a quem confiaste o governo da província da Babilônia, que não obedecem à ordem real, nem veneram teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que fizeste. Nabucodonosor, num acesso de ira, ordenou que levassem Sidraque, Misaque e Abidênago, e quando os teve diante de si, disse-lhes: É verdade, Sidraque, Misaque e Abidênago, que não respeitais meus deuses, nem adorais a estátua que fiz? Vede, se ao ouvir o toque da trombeta, flauta, cítara, alaúde, harpa, viola e todos os demais instrumentos, estiverdes dispostos a prostrar-vos adorando a estátua que fiz, fazei-o. Mas, se não a adorardes, no mesmo instante sereis atirados dentro do forno aceso abrasador. E qual Deus vos livrará de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abidênago responderam: Majestade, não temos por que responder a isso. Se é assim, o Deus a quem veneramos pode livrar-nos do forno aceso e nos livrará de tuas mãos. E ainda que não o faça, Majestade, conste que não veneramos teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que fizeste. Nabucodonosor, furioso contra Sidraque, Misaque e Abidênago, e com o rosto alterado pela raiva, mandou acender o forno 7 vezes mais do que de costume, e ordenou a alguns de seus soldados mais robustos que amarrassem Sidraque, Misaque e Abidênago e os atirassem no forno aceso abrasador. Assim, vestidos com suas calças, camisas, gorros e as outras roupas, os amarraram e atiraram no forno aceso abrasador. A ordem do rei era severa e o forno estava ardendo.
Aconteceu que as chamas queimaram os que conduziam Sidraque, Misaque e Abidênago, enquanto os três, Sidraque, Misaque e Abidênago, caíam amarrados num forno abrasador. Passeavam pelas chamas, louvando e dando graças a Deus. Azarias se deteve para orar e, abrindo os lábios no meio do fogo, disse: Bendito sejas, Senhor, Deus de nossos pais, louvado e glorificado o teu nome para sempre. O que fizeste conosco está justificado. Todas as tuas ações são justas, teus caminhos são retos, tuas sentenças são justas. São justas as sentenças que executaste contra nós, contra a tua cidade santa, a Jerusalém de nossos pais, com justiça e direito, executaste tudo por causa de nossos pecados. Porque cometemos todo tipo de pecados, prevaricamos, rebelando-nos contra ti, cometemos todo tipo de pecados, violamos os preceitos de tua lei. Não pusemos em prática o que nos havia ordenado para nosso bem. Por isso, tudo o que nos enviaste e nos fizeste com justiça. Tu nos entregaste em poder de nossos inimigos, iníquos, perversos e rebeldes, do rei mais iníquo e perverso do mundo. Já não podemos abrir a boca, pois a vergonha oprime teus servos e teus fiéis. Pela honra de teu nome, não nos abandones para sempre. Não rompas tua aliança, não nos negues tua misericórdia. Por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, por Israel, teu consagrado, aos quais prometeste multiplicar sua descendência como as estrelas do céu, como a areia das praias. Por nossos pecados, Senhor, somos hoje o menor dos povos, humilhado por toda a terra. Já não temos príncipe, nem chefe, nem profeta, nem holocaustos, nem sacrifícios, nem ofertas, nem incenso, nem lugar em que oferecer-te primícias e alcançar tua misericórdia. Mas temos um coração quebrantado e um espírito humilhado. Recebe-os como se fossem uma oblação de holocaustos de touros e carneiros, de milhares de cordeiros cevados. Será esse o sacrifício que hoje te oferecemos para aplacar-te fielmente, porque os que confiam em ti não ficam frustrados. Daqui para frente te seguiremos de todo o coração, te respeitaremos, buscaremos teu rosto. Não nos decepciones, trata-nos segundo tua piedade e tua grande misericórdia. Livra-nos, como tu fazes, maravilhosamente, e sai pela honra de teu nome, Senhor. Sejam humilhados os que nos maltratam, fiquem confundidos, percam o comando, seja triturado o seu poder, e saibam que tu, Senhor, és o Deus único, glorioso em toda a terra. Os servos do rei, que os tinham atirado, não cessavam de atiçar o fogo. No momento de atirá-los, o forno estava aceso 7 vezes mais que de costume. Os servos que os atiraram se encontravam na parte superior, enquanto outros, por baixo, alimentavam o fogo com petróleo, piche, estopa e lenha. As chamas se levantavam 24,5 metros por cima do forno. Estenderam-se e queimaram os caldeus que se encontravam perto do forno. Um anjo do Senhor desceu aonde estavam Azarias e seus companheiros, expulsou as chamas fora do forno, introduziu um vento úmido que soprava, e o fogo não os atormentou, nem os feriu, nem sequer os tocou. Então os três, em uníssono, cantavam hinos e bendiziam e glorificavam a Deus no forno, dizendo: Bendito és, Senhor, Deus de nossos pais. A ti glória e louvor pelos séculos.
Bendito o teu nome, santo e glorioso. A ele glória e louvor pelos séculos. Bendito és no templo de tua santa glória. A ti glória e louvor pelos séculos. Bendito és em seu trono real. A ti glória e louvor pelos séculos. Bendito quando cavalgas sobre querubins, sondando os abismos. A ti glória e louvor pelos séculos. Bendito és na abóbada do céu. A ti glória e louvor pelos séculos. Criaturas todas do Senhor, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Céus, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Águas do espaço, bendizei o Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Exércitos do Senhor, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Sol e lua, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Astros do céu, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Chuva e orvalho, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Ventos todos, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Fogo e calor, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Frios e gelos, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Orvalhos e nevascas, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Gelos e frios, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Geadas e neves, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Noites e dias, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Luz e trevas, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Bendiga a terra ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Montes e cumes, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Tudo o que germina na terra, bendiga ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Mananciais, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Cetáceos e tudo que se agita no mar, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Aves do céu, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Feras e rebanhos, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Homens todos, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Bendiga Israel ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Sacerdotes do Senhor, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Servos do Senhor, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Almas e espíritos justos, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Santos e humildes de coração, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos. Ananias, Azarias e Misael, bendizei ao Senhor. Exaltai-o com hinos pelos séculos, porque vos tirou da cova, vos livrou do poder da morte, vos arrancou da chama ardente e vos livrou do fogo. Dai graças ao Senhor, porque é bom, porque é eterna sua misericórdia. Louvai a Deus, fiéis todos de Deus. Dai-lhe graças com hinos, porque é eterna sua misericórdia, dura pelos séculos dos séculos. Então o rei, estupefato, levantou-se apressadamente e perguntou a seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e atiramos no forno? Responderam: Sim, majestade. Perguntou: Então, como é que vejo 4 homens sem amarras, passeando pelo forno sem sofrer nada? E o quarto parece um ser divino. E aproximando-se da porta do forno aceso, disse:
Sidraque, Misaque e Abidênago, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Sidraque, Misaque e Abidênago saíram do forno. Os sátrapas, ministros, prefeitos e conselheiros se acotovelaram para ver aqueles homens à prova de fogo. O cabelo não se havia queimado, as calças estavam intactas, nem sequer cheiravam a chamuscadas. Nabucodonosor então disse: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago. Ele enviou o anjo para salvar seus servos, que, confiando nele, desobedeceram ao decreto real e preferiram enfrentar o fogo, a venerar e adorar outros deuses, exceto o seu. Por isso eu decreto que quem blasfemar contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, de qualquer povo, nação ou língua a que pertença, seja feito em pedaços e sua casa seja derrubada. Porque não existe outro Deus como esse capaz de livrar. O rei deu cargos a Sidraque, Misaque e Abidênago na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que habitam na terra, paz e prosperidade. Quero contar os sinais e prodígios que o Deus Altíssimo fez comigo. Quão grandes são seus sinais, que admiráveis seus prodígios. Seu reinado é eterno, seu poder dura por todas as eras. Palavra do Senhor.